Olá, meu nome é Ignis Matos, eu sou terapeuta e mentora, sou especialista em logoterapia e reprogramação mental. Também sou formada em educação física e atuei como personal trainer durante 15 anos na minha vida. E hoje eu tenho este canal aqui para ajudar principalmente as pessoas que desejam melhorar a sua vida através da sua saúde física, mental e espiritual, emocional também, né? Então eu venho abordando o tema de autoconhecimento, porque é através do autoconhecimento que nós conseguimos identificar toda e qualquer emoção, pensamento, padrões comportamentais, coisas que nos fazem ter comportamentos e ações na nossa vida e que nos fazem ter resultados satisfatórios ou não. Nós só conseguimos de fato operar a nossa máquina, né, que é o nosso corpo, de forma integral e total a partir do momento que a gente se aprofunda no conhecer a si mesmo, né? O autoconhecimento, ele deveria ser obrigatório, deveria ser matéria na escola. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa ter o domínio de si mesmo. E hoje eu percebo que a cultura, a sociedade, a nossa evolução foi fazendo com que a gente se afastasse cada vez mais, com que a gente fosse se perdendo cada vez mais, a ponto de nos questionarmos muitas vezes: quem sou? Por que eu estou aqui? O que é que eu vim fazer aqui? Chamadas aquelas crises existenciais, crises essas que podem se manifestar apenas no contexto profissional, mas as pessoas acabam, né? Porque não tem como separar profissional de pessoal, porque você é uma pessoa única que vai exercer uma função, um trabalho, né? Então, a sociedade como um todo foi fazendo com que a gente se como é que é a palavra? Se desassociasse, desassociar o corpo da mente, desassociar a vida profissional da vida pessoal. Na verdade, é tudo a mesma coisa. Somos um corpo com uma consciência e isso tudo funciona para promover a vida pra gente, né? Pra gente ter uma vida que gostaríamos de ter, que gostaríamos de levar, que gostaríamos que acontecesse de uma forma cada vez melhor, não é verdade? Pois é. O autoconhecimento, ele tem todo esse lado que parece um tanto quanto filosófico, um tanto quanto abstrato e não palpável, né? Quando as pessoas pensam em autoconhecimento, imagina algo que você vai precisar se espiritualizar demais, que você vai precisar de uma religião, ou que você vai precisar de fazer rituais. Olha, não é bem assim. Existem essas práticas, são ferramentas que são importantes, que podem te ajudar, sim, a alcançar aí um conhecimento a respeito de você, né, para te dar domínio e autonomia, mas não necessariamente você precisa de tudo isso para conseguir se conhecer. O autoconhecimento, ele pode começar de uma forma muito prática, muito palpável, que é através do seu corpo físico. Por quê? Porque o seu corpo é o que você tem aqui, né? Que você consegue palpar, que você consegue ver, que você consegue, né, viver. É ele que te faz se direcionar pela vida, não é verdade? Pois é. Você pode começar com aplicações e testes, interações com o seu corpo, para que você consiga se conhecer cada vez mais. Para você sair dessa questão abstrata de achar que o autoconhecimento se dá através de livros, cursos, rituais, palestras, terapia. Óbvio que tudo isso é importante e isso ajuda e isso te facilita, se você assim quiser. Mas existem muitas pessoas que embarcam nessa jornada do autoconhecimento e acabam esquecendo do principal, que primeiro a gente precisa olhar para o nosso corpo. Sim, para o nosso corpo, porque o nosso corpo é o que a gente tem de materializado aqui. Nós somos, sim, uma consciência, temos o nosso lado, nós temos o nosso espiritual, né, o nosso corpo espiritual, mas antes mesmo de acessarmos, né, esses corpos mais sutis, nós precisamos entender do nosso corpo material, porque se você não conhece a máquina que você está vivendo, né? Essa embalagem, né? Vamos chamar de máquina, vamos chamar esse carro que você não conhece, você não sabe como dirigir, se você não sabe como operar,
dificilmente você vai conseguir se aprofundar para alcançar esses corpos mais sutis, como a sua consciência, a sua mente e até o seu espírito, né? A sua alma, como você quiser chamar. Eu vou usar esses termos aqui. Eu tenho na verdade, esses termos, eles são usados de uma forma um pouco equivocada, mas para que vocês entendam, para que vocês consigam incorporar isso na vida de vocês, o que eu quero dizer aqui é mais fácil eu usar esses termos e depois, mais para frente, eu vou definindo eles com vocês. Mas vamos pensar aqui, o autoconhecimento através do seu corpo, como ele se dá, como ele acontece. Olha, você precisa começar a fazer testes, você precisa começar a se observar. Acontece que hoje nós vivemos totalmente, quase que 100% no piloto automático. A gente come porque a gente vai no nutricionista, ele prescreve uma dieta, e aí você vai comer aquilo que está escrito naquele papel, aí se você acha que se você sair daquilo que ele foi prescrito, daqueles 20 tipos de alimento ali, do jeito que foi colocado, você acha que você vai estar fazendo errado, que você não vai ter resultado, ou se não, você não sabe o que você come, ou se não, as suas emoções estão desequilibradas, você não tem domínio das suas emoções e elas vão se manifestando e as suas emoções fazem com que você tenha sensações aí, coma compulsivamente ou não coma absolutamente nada, não preste atenção no que você vai comer, ou você até sabe o que você vai comer, mas você come numa necessidade de suprir lacunas emocionais dentro de você. Então, isso eu tô falando da alimentação, tá? Que é a base para que você entenda. A gente vive nesse piloto automático, né? A gente acorda, faz as coisas que tem que fazer, a gente não dá atenção pro movimento que precisamos colocar no nosso corpo, porque sim, hoje nós vivemos de uma forma muito mais passiva, né? Hoje tá tudo muito fácil, hoje a gente não precisa andar grandes distâncias para conseguir se alimentar, ou para tomar água, ou para se hidratar. Hoje a gente não precisa nem levantar da cama para ligar qualquer coisa dentro da nossa casa, vamos falar bem assim. Hoje tá tudo na palma das nossas mãos e muito fácil pra gente, então a gente não gasta energia, a gente não movimenta o nosso corpo na quantidade necessária que ele precisaria ser movimentado para gerar os estímulos hormonais e físicos para que o nosso corpo funcione com saúde em sua plenitude, né? Com saúde plena, vamos dizer assim. Então, nós chegamos hoje, a sociedade, né? Tudo no mundo evoluiu, né? Tecnologias e tudo mais, mas de certo ponto a gente também deixou de fazer coisas que são naturais, né, da nossa espécie, seres humanos, com que essas coisas estimulam o nosso corpo, estimulam a nossa saúde, fazem com que que o nosso corpo funcione com mais saúde. Então, nós fomos esquecendo de tudo isso e nós estamos vivendo de uma forma bem, vamos dizer assim, inconsciente. Eu não gosto dessa palavra, mas inconsciente, sem saber por que a gente tá fazendo as coisas. A gente não sabe por que a gente come, a gente não sabe muitas vezes por que a gente acorda. Às vezes fala assim, mas por quê? Eu já peguei pacientes minhas que falam assim, tá, me fala qual o motivo de você acordar. E ela fala, não sei, eu acordo porque eu tenho que trabalhar. E aí eu falo, mas é só isso. Você só acorda para executar um ofício que é uma parte de você, não é você integralmente, né? A gente não é só o que a gente faz que nos traz renda, nós somos um universo muito mais ampliado do que isso. É importante ter essa visão. Isso também é se conhecer, entender que você não é só aquilo que você faz como profissão, você não é só os rótulos e os papéis que você cumpre na sociedade. Aí, né? Nós somos um universo muito mais amplo e gigante. Basta a gente parar para perceber e conhecer tudo isso, né? Mas como é que fazemos isso? É onde eu quero chegar. O nosso corpo é o nosso meio, nossa primeira etapa para começar nesse processo de autoconhecimento. Por quê? Porque quando você começa a prestar atenção nele, e de que forma? O nosso corpo, para que ele funcione bem, né, para que ele tenha vida, ele precisa de oxigênio, ele precisa de água, ele precisa de movimento, e sim, ele precisa de sol. Pensa que somos seres vivos. Todos os seres vivos, não estou falando de ser humano, estou falando de todos os seres vivos, plantas, animais precisam de sol.
Perceba que as plantas, elas precisam do sol para realizar as trocas químicas para que ela cresça, que ela se desenvolva, dê frutos ou floresça. Perceba que os animais, em dados momentos do dia, eles buscam ficar deitados à luz do sol, porque o sol é importantíssimo, é uma energia muito importante para trazer vitalidade para a gente, para trazer energia. E a gente tem cada vez mais se escondido do sol. E perceba que as pessoas têm ficado cada vez mais doentes. E eu não vou chegar nesse estudo, porque isso é bem polêmico, né? De que o sol causa câncer e tal. Bom, isso aí é uma outra história para outro vídeo. Mas eu quero que você perceba. O seu corpo, para que ele tenha saúde, para que ele funcione, para que ele esteja vivo, para você aí, né? Para sua alminha, seu espírito habitar, é importante que tenha oxigênio, água, sol, alimento e, eu mordi a língua agora, e movimento, né? Então, vamos analisar o oxigênio. O oxigênio, como a gente capta o oxigênio? Através da nossa respiração. A nossa respiração, quando nós não respiramos de forma consciente, a gente não está respirando, inalando e exalando o ar de forma consciente. A gente não aproveita muito bem o oxigênio, né? Que a gente tá, isso também nos prejudica, tá? O sol, já falei, energia vital. Os alimentos. Nenhum alimento é ruim, de um todo ruim. Né? E vamos falar dos alimentos naturais. Eu não vou chegar nos industrializados, porque isso aí vamos sair dessa esfera. Né? Mas todo alimento que nós temos, todos eles são bons. Nenhum é totalmente ruim, nem totalmente bom. Tudo vai depender de como você ingere esse alimento. De que forma você come, como a quantidade, o preparo, o porquê que você está ingerindo esse alimento, né? Tudo tem uma razão de ser. Inês, mas eu preciso saber de tudo isso? Claro que você precisa. Você está colocando algo para dentro de você, para dentro do seu corpo, para dentro da sua máquina. Você coloca qualquer combustível no seu carro, né? Óbvio que não. Então, por quê? Porque você quer que seu carro funcione bem, você quer que seu carro, né, te leve com conforto. Então, isso serve pra gente também. Então, o alimento, ele precisa, toda vez que a gente for se alimentar, é importante com que a gente olhe para o que a gente vai comer e saiba por que a gente está comendo aquilo. E saiba identificar, né, a razão de estar ingerindo esses alimentos. O movimento, para quê? Para que a gente gere estímulos para que o alimento, para que a energia solar, para que a água, para que o oxigênio possa exercer os seus papéis ali dentro da gente e a gente ter saúde, né? A gente se sentir bem, a gente ter energia e viver. Óbvio, vou sempre usar esse termo. Hidratação, acho que eu pulei hidratação, a água. Por que isso é importante, gente? Só parar pra pensar. Nosso corpo é de 60% a 70% composto de água. Se a gente ficar desidratado, automaticamente a gente vai estar prejudicando todo o nosso sistema, todo o nosso organismo. Então, a hidratação ela é importante exatamente porque nosso corpo é composto de 60% a 70% de água. E o nosso cérebro, né, que é a nossa parte mental ali, a nossa capacidade psíquica, onde toda a parte começa a questão emocional, né, ele também é composto 70% de água. E muitas vezes a gente consegue identificar casos de pessoas que estão tendo problemas emocionais e psicológicos, e quando a gente vai fazer uma anamnese, quando a gente vai olhar para a vida dessa pessoa, a gente percebe que ela não come mal, que ela não se hidrata, que ela não tem uma hidratação adequada, que ela não se expõe ao sol, que ela não movimenta, e tudo isso vai fazendo com que o seu corpo perca energia, perca saúde, e aí os hormônios responsáveis por trazer todas as sensações de bem-estar, eles também vão parando, vão ficando deficientes, ou eles vão, ou outros hormônios responsáveis por. Eles aumentam, por exemplo, o cortisol. Quando o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, ele está sendo produzido o tempo inteiro, o que ele vai gerar no nosso corpo, né? Ele vai gerar uma série de desequilíbrios no nosso corpo, e vai afetar as nossas emoções, vai afetar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque afinal de contas, tudo isso acontece dentro da gente, em decorrência também de como tratamos o nosso corpo.
Perceba que pessoas que não se exercitam, que não se movimentam, que não estimulam o seu corpo de alguma forma, que não se alimentam adequadamente, que não se hidratam adequadamente, são pessoas que têm grandes deficiências, não no seu corpo físico, mas têm tendência à ansiedade, à depressão, a problemas psíquicos aí infinitos, diversos, que existem hoje. Então, todas as vezes que chega paciente para mim, que óbvio, eles chegam com as questões emocionais, principalmente, eu sempre investigo como está a vida relacionada ao corpo físico dessa pessoa. Como ela se alimenta, como ela se comporta em relação ao corpo dela e o que ela sabe a respeito do corpo dela. Essa semana passada eu falei no meu Instagram sobre se alimentar consciente. Se alimentar consciente é se alimentar sabendo do porquê você come certas coisas, de por que você vai comer isso ou por que você vai comer aquilo. E ter objetivos, né? Muito específicos e muito definidos e buscar quais são os meios, as estratégias que você vai precisar adotar para atingir esses objetivos. Falo isso porque fui fisiculturista metade da minha vida e o fisiculturismo exige estratégias elaboradas, né, para que a gente conquiste um físico X, Y, Z. Então nós precisamos, né, os fisiculturistas precisam seguir algumas estratégias nutricionais, de exercício e tudo mais, né, para que ele consiga alcançar o físico que ele deseja, né, chegar ali num nível de performance tanto física quanto estética. Então, o fisiculturismo me deu essa disciplina e foi a partir disso que eu comecei a ser mais consciente a respeito da alimentação. Hoje, eu me alimento de uma forma consciente, que é, eu paro para analisar, eu vou comer isso aqui, por quê? Eu não vou comer isso, ou eu vou comer aquilo, ou eu vou me hidratar, sempre colocando uma intenção por trás daquilo. Porque tudo que não tem intenção, a gente faz e faz no automático, não entende por que tá fazendo e a gente acaba não gostando daquilo. A gente acaba porque a gente não vê sentido no que a gente tá fazendo e a gente acaba não fazendo. Por que o fisiculturista, ele consegue praticamente seguir a dieta dele? Porque ele sabe o porquê ele está fazendo aquilo. Porque tem propósito, ele tem que ficar com o físico, ele tem que secar, ele tem que aumentar a massa muscular. Então tem um propósito por trás da alimentação. Você não precisa ser um fisiculturista, você não precisa ser um atleta, você precisa entender o porquê você come do jeito que você come. E o porquê você come os alimentos que você come. E todas as vezes que você for se alimentar, fala assim, olha, agora eu vou comer para me sentir assim. Eu vou comer, consumir esse tipo de alimento, eu vou me hidratar dessa forma, ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer jejum, ou eu vou cortar, tipo, esse alimento para me promover qual resultado. Você precisa saber o porquê que você faz as coisas, o porquê que você come. Se você come sem saber o porquê, você está comendo errado. Se você pratica alguma atividade física sem você saber o porquê, você está fazendo errado. E esquece um pouco essa coisa de só emagrecer. Isso pode ser teu ponto de partida. Mas só emagrecer não é um propósito muito grande na sua vida. Tá certo que você acha que se você emagrecer, você vai aumentar sua autoestima, você vai se sentir melhor. Pode ser que sim, aconteça. Mas eu já vi muitas pessoas alcançarem o físico ideal, alcançar o corpo ideal, não se sentirem satisfeitas, não acharem que estão bem, e ainda assim, por quê? Porque elas têm problemas emocionais ali dentro delas, porque elas não entenderam de fato. Não colocaram intenção de fato na vida delas, que não fosse somente emagrecer. Você tem que pensar que tudo que nós fazemos, né, com o nosso corpo, tem que ter uma intenção um pouco mais elevada por trás. Né? Você tem que pensar onde eu quero chegar com isso aqui. Para onde isso vai me levar. Né? E qual que é essa intenção mais elevada? Se conhecer. Porque quando você começa a dominar o seu corpo, e o que é dominar o seu corpo? Entender qual alimento funciona bem para você, em que momento que você está comendo esse alimento, ele vai te fazer bem ou ele vai te fazer mal. Essa observação de si mesmo. Você precisa se observar, você precisa parar para olhar para você. Você precisa se conhecer e você vai descobrir coisas incríveis a seu respeito. E quando você descobre todo esse poder que você tem, que é o poder de ter autonomia e controle a respeito do seu corpo, você começa a dominar outras esferas da sua vida. Lembra que eu falei que pessoas que estão desidratadas, que não se alimentam bem,
provavelmente elas têm problemas psicológicos, consequentemente as suas emoções são desequilibradas, são emoções desestruturadas que mais atrapalham do que ajudam. Pois é, quando você começa a dominar o seu corpo, hidratá-lo bem, saber por que você hidrata, oferecer hidratação adequada, a sua alimentação, você conseguir descobrir qual estratégia, qual alimentação vai te favorecer mais, vai trazer mais benefícios para você, para o seu bem-estar, né? E fazer essa ingestão de alimentos de forma, né, dessa forma consciente. Quando você também se aproveita do fato de respirar de forma consciente, usar o oxigênio para acalmar sua mente, para diminuir a sua frequência cardíaca, para você entrar num estado mais calmo e tranquilo, ou seja, você está controlando o oxigênio que entra dentro de você e usando esse oxigênio para te beneficiar, sem deixar a coisa fluir no automático. Tudo isso vai te contemplar com o quê? Com controle de si e conhecimento de si. Imagina você pegar esses elementos: hidratação, respiração, oxigênio, a alimentação, a energia que vem do sol e o movimento. Você ter consciência de todos esses elementos e começar a usar tudo isso a seu favor. Nesse momento, você se conheceu a si, você conheceu o seu corpo físico. E ao conhecer o seu corpo físico, é quase que um passo para você começar a identificar quais emoções estão predominando dentro de você. Porque as suas emoções são elas que vão determinar a sua frequência. E lembra que nós falamos de elevação de frequência, eu sempre falo, elevar a sua frequência. Muitas pessoas falam, como é que eu vou elevar a minha frequência? Você vai elevar a sua frequência a partir do momento que você tiver o controle e o gerenciamento das suas emoções. Você não vai deixar de sentir. As emoções, elas não vão deixar de existir, mas elas vão ser mais qualificadas e você vai reconhecê-las. Mas antes de você conseguir reconhecer as suas emoções de forma efetiva, sabendo quais são elas, né? Antes de você começar a ter controle e gerenciá-las, você precisa dominar isso aqui, que é o seu corpinho, mano. Acho que eu falei bastante, né? Mas você precisa entender que você vai se conhecer primeiro através da sua ferramenta concreta e prática. Comece por aqui. Você precisa fazer musculação e ser fisiculturista? Não. Você precisa ser um atleta? Não. Você só precisa saber o porquê você come o que come, porque você faz o exercício que faz. Se o exercício que você está fazendo, o movimento que você está fazendo, vai te trazer qual benefício? O que você espera? Como você quer se sentir? Eu quero me sentir com mais energia, eu quero me sentir com mais vitalidade. Como é que você vai fazer isso? Você vai descobrir quais são os exercícios que promovem isso para você. Você vai descobrir quais são os alimentos que promovem isso para você. Você vai descobrir através da combinação do oxigênio, da água, da hidratação, de uma alimentação adequada e do movimento no seu corpo, que você coloca a sua máquina para funcionar de forma saudável, você vai perceber que as suas emoções, elas já começam a ficar mais qualificadas. E você fica com uma clareza muito maior para conseguir identificar as emoções que vêm para poder curar aquelas que te fazem mal e assim aumentar a sua frequência. A nossa frequência, a gente só consegue elevar a nossa frequência a partir do momento que nós gerenciamos, conhecemos, reconhecemos e transformamos as nossas emoções, que são negativas, que mais nos atrasam, em emoções positivas. As emoções, elas não vão deixar de existir. Nós vivemos aqui, né? Nós somos seres materiais, elas são parte de quem somos. Mas você pode sim transformar as emoções que hoje te estagnam, que te traumatizaram, que te fizeram, que te fazem lembrar de coisas ruins, em emoções melhores e mais qualificadas, para você gerar uma frequência mais elevada, alcançar um novo patamar e atrair para sua vida realidades que você deseja viver. Eu espero que esse vídeo, ele ficou um pouco longo, mas que ele tenha trazido um pouquinho de clareza. Caso tenham dúvidas, pode deixar aqui nos comentários e eu vou começar a produzir mais conteúdo nesse sentido aqui para vocês. Vou instalar uma luzinha aqui, porque com o desenho, fazendo um desenho, talvez ficaria muito melhor para que vocês entendessem. E depois eu venho falar novamente de como as emoções, elas se formam e você entendendo como elas se formam, você vai conseguir gerenciá-las melhor. Até o próximo.